Um que a gente até comentou, Fernando, que a gente não torceu tanto para dar certo assim, né? Depois a gente fala de Eric, foi o nosso querido Isidro Pita. Chegamos até a falar aqui que não enchia os olhos, não gerava tanto entusiasmo. Até reconhecíamos que a temporada dele foi acima da média, foi uma boa temporada, mas essa boa temporada foi uma temporada de 7 gols no Campeonato Brasileiro da Série A. E agora já está mais do que certo, tá? É só um ponto final aí, mas que eu acho que vale a pena comentar, porque ontem eu vi um dado interessante que eu quero destacar aqui. E ele realmente deve ir para a equipe do Bragantino. O Vene Casagrande trouxe a notícia ontem, César Luiz Melo também. Hoje o Vene falou que o Bragantino vai pagar quase 30 milhões de reais por Pita para o Cuiabá. Um valor, eu acho, acima do que merecia. Mas o Bragantino sabe o que faz, né? E com isso, o Pita deve assinar um contrato aí de 3 anos, provavelmente, com a equipe do Red Bull Bragantino, né? O número que eu vi, até para poder passar essa bola para você, sobre o fim da novela Isidro Pita, meu querido Fernando, foi com relação aos jogadores que no Campeonato Brasileiro mais geraram finalizações, né? Aí tem uma lista lá do Goleada que eles fizeram uns top 7. E o time que tem mais jogadores que gerou finalizações é o Bahia. Em terceiro lugar aparece Everton Ribeiro. Em sexto lugar aparece Cauli. E em sétimo lugar aparece Caio Alexandre. Então, quando a gente junta os números desses caras e vamos parar para poder analisar, são quase 600 finalizações geradas só por 3 jogadores desse time do Bahia. Então, assim, a sensação que a gente ficou ao longo de toda a temporada era aquela: se a gente tivesse um camisa 9 de verdade, de um bom nível, meu amigo, a situação poderia ser outra, a gente poderia ter mais tranquilidade na nossa briga por uma vaga na Libertadores, a gente poderia, inclusive, alcançar coisas maiores. A sensação que ficou foi essa. Mas esse nome não é Pita. Eu acho que não era um nome que entusiasmava o torcedor e que, de certa maneira, preenchia essa lacuna, mas era um nome que eu acho que ia contribuir, porque não é um jogador ruim. Mas agora o Bahia direciona o seu foco para outro camisa 9, Fernando. Com certeza, velho, com certeza. Eu acho que no início do ano, início de temporada, até meados aí de agosto, por aí, o Bahia foi um time muito democrático, né? Que pulverizava muito seus gols. E isso, queira ou não queira, trouxe talvez uma falsa sensação de que a gente não precisaria urgentemente de um camisa 9, né? Mas como eu falei, inclusive, no comentário anterior, a gente entende que uma temporada e tantos campeonatos como a gente disputou no passado, e a gente vai disputar mais ainda esse ano, falo já 2025 no caso, né? Que eu já tô... Quando chega essa época é complicado. Mas enfim. É natural, a gente aceita. É isso. Eu acho que é uma posição em que o Bahia tem que se atentar realmente. Na minha visão, como eu já havia falado por aqui, o Isidro Pita é um jogador que, queira ou não queira, foi muito valorizado pela torcida, pelo que ele fez com a gente, que realmente ele deu trabalho nas 2 partidas, tanto na Fonte Nova quanto lá em Cuiabá, mas também por ser um jogador daqui, né? Um jogador que, queira ou não queira, estava num time que estava sendo rebaixado, um cara que estava aqui no cenário do futebol brasileiro e que o torcedor ficou, sabe, poxa, a gente poderia ter um atleta dessa qualidade, desse nível, num campeonato brasileiro em que a gente está necessitando tanto de um centroavante, né? Mas, como eu falei, pensando para 2025, eu gostaria de um jogador de mais qualidade. Por exemplo, o Oscar Estupiñán foi um atleta que fez 7 gols. 7 gols, vou puxar 8, não? aqui, ó. 8 gols com a camisa do Bahia nessa passagem, né, em 2024. Pelo que eu tô vendo aqui, tô puxando aqui os números com o Bahia, é isso. Então, assim, velho, queira ou não queira, no momento em que ele esteve presente em campo, ele ajudou demais, mesmo o Bahia pulverizando tanto seus gols. Então a gente ficava, velho, o Bahia é um time que cria muito. Cria, e por muitas vezes as maiores deficiências do Bahia eram lá atrás e lá na frente. Para definir a não sofrência de gols, não tomar gols, e definir as finalizações e gerar toda essa criatividade nos gols necessários que o Bahia precisava para poder passar de fase, para poder conseguir construir os resultados de uma forma até mais tranquila, porque por muitas vezes, mesmo o Bahia sendo um time que criava muito e que, queira ou não queira, democratizava muito esses gols, o Bahia vencia por 1,
2 gols de diferença no máximo, sendo que por muitos jogos o Bahia amassava o adversário. É o caso do Criciúma, é o caso do Red Bull Bragantino, é o caso de diversos adversários que a gente enfrentou, que o Bahia amassou, poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, mas faltou um atleta que conseguisse realmente fazer os gols necessários para que o Bahia construísse placares mais elásticos, né? E queira ou não queira, aproveitasse as janelas de oportunidades que a gente teve. Foi um jogo, inclusive, que eu me lembro muito bem, que foi o primeiro comentário que eu fiz sobre isso. Acho que na época a galera nem falava muito sobre essa questão da efetividade, e foi um comentário que eu fiz na partida entre Bahia e Flamengo, né? Em que o primeiro jogo, Bahia e Flamengo lá no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, que o Bahia acabou perdendo por 2-1. Bahia conseguiu fazer um gol ali com o Everaldo, né? Mas o Bahia foi senhor do jogo. Senhor do jogo contra um adversário que, queira ou não queira, é um adversário que brigou lá em cima e, queira ou não queira, ficou inclusive acima da gente na tabela de classificação do Brasileiro. Então, isso para mim foi o primeiro ponto a se observar. O Oscar Estupinhan veio, conseguiu entregar, conseguiu fazer, mas depois de que foi embora, o Bahia, queira ou não queira, decaiu. E eu acho que decaiu muito por isso, por faltar um camisa 9 que consiga atacar realmente essa questão. O Isidro Pita é um jogador que fez uma boa temporada em 2024, mas para mim não seria o nome ideal. Acho que o Bahia pode trazer, inclusive, um nome mais de peso, né? Inclusive, vi algumas notícias de que, não sei se são verdadeiras, né? Vi algumas especulações de que o Bahia poderia estar interessado no próprio Tiquinho Soares, né? Que para mim seria um camisa 9 de peso, de qualidade, por mais que ele já tenha uma idade um pouco mais avançada. É um centroavante que eu gosto bastante, que tem uma experiência no futebol não só internacional aqui, porque ele já disputou Libertadores, enfim, mas jogou também na Europa, né, por muito tempo. Então, um jogador que, por exemplo, eu gosto muito mais do que o caso do Isidro Pita, sendo que o Tiquinho é um atleta de mais idade, é um jogador que, queira ou não queira, já tem uma experiência muito maior, mas na minha visão particular, por exemplo, poderia ser um atleta que renderia até mais do que o próprio Pita. Mas a gente fica na expectativa, né, da chegada de camisas 9 de qualidade. Então, é muito por aí. É isso, olha o número que eu falei aí, só para poder ilustrar, né? 3 jogadores do Bahia entre os 7 jogadores do campeonato que mais geraram as finalizações. Então mostra como o camisa 9 do Bahia muito provavelmente vai ser muito municiado. Sobre Tiquinho, só para poder contextualizar para a galera, foi nosso querido João Bahia, né, que trouxe a informação no dia de ontem. E hoje saiu uma matéria do jornal O Globo de que Tiquinho quer permanecer no Botafogo, porque acredita que pode dar a volta por cima. Mas é um nome que, apesar de mais experiente, eu acho que tecnicamente tinha mais para entregar do que Isidro Pita, tá? O ano, entre aspas, ruim de Tiquinho teve 16 participações diretas em gol, sabe? Então, um jogador muito bom, assim, nos 4, 5 anos que ficou no Porto, lá em Portugal, não teve um ano que ele teve menos de 10 gols na temporada. É um cara de um ótimo nível de jogo. Antes de vir em Botafogo, eu comentava já sobre ele aqui, porque eu gostava desse nome de Tiquinho Soares e veio para o Brasil arrebentando, mesmo que esse ano de 2024 não tenha sido extraordinário, porque pela frente teve um Igor Jesus que, pô, foi absurdo, não à toa parou na seleção, fez gol pela seleção e tende a ser convocado com mais frequência, né? Então, enfim, é improvável que tenhamos um acordo com o Tiquinho justamente por conta do desejo de Tiquinho Soares, mas que bom que essa novela de Isidro Pita chegou ao fim. Inclusive, Vene Casagrande acabou de soltar que o Bragantino fechou com outro atacante, o Lucas Barbosa, lá do Juventude, pagou 16 milhões de reais e por 80% de Lucas Barbosa, que foi um jogador que também se destacou, fez um golaço contra o Bahia, aquele tapinha por cima ali no jogo lá no Alfredo Jaconi, que Marcos Felipe ficou paradão, só observando. Cornetei Marcos Felipe naquele lance, mas o gol do cara de Lucas Barbosa foi muito bonito, né? Ele teve uma ótima leitura ali, tomou a decisão correta. E é mais um Bragantino investindo pesado em destaques do brasileiro, mesmo que tenha sido em equipes que não brigaram por coisas tão relevantes dentro do campeonato, né? O Cuiabá que foi rebaixado e o Juventude que escapou do rebaixamento ali, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, tá? Então, enfim, essa é a situação de Isidro Pita já definido.